pessoal, tudo bem? Márcio, aqui da Império Conlan Enterprise. Pessoal, seguindo aquela série de vídeos que nós havíamos falado, né, a respeito do verbo haver com sentido de existir, né, apresentaremos uma linha de raciocínio e logo após faremos um comparativo com a nossa língua portuguesa, tudo bem? Portanto, prestemos atenção. There would not be a problem if you were here. There would not be a problem if you were here. Pois bem, primeiramente, vamos traduzir, tá? Não haveria problema se você estivesse aqui. Não haveria problema se você estivesse aqui. Bom, agora vamos à nossa análise, tá? O verbo haver com sentido de existir propriamente não existe. Em inglês, ele é formado pela junção do advérbio de lugar mais o verbo be, que é o nosso there to be, certo? Então, agora, essa estrutura que nós estamos aqui apresentando, there would not be, seria o futuro de pretérito do verbo haver. Não haveria, não existiria, tá? There would not be, não haveria, não existiria, tá? E aí, se pararmos e observarmos só um pouquinho, nós trabalhamos uma concordância, tá? Por isso que é extremamente importante nós estudarmos estrutura gramatical da língua portuguesa para que nós saibamos exatamente o que nós estamos falando, tá? Eu defendo sempre a teoria de que o falar bem português, ele faz com que pessoas olhem para nós de forma diferente, porque o falar o português corretamente, ele faz com que sejamos bem-vindos em qualquer lugar, tá? Ele faz com que pessoas passem a olhar para nós de forma diferente, não é? O falar bem o português, ele impõe respeito, tá? Portanto, é importante, tá? Caso queiramos ser respeitados, falar o português corretamente, assim bem como escrever o português corretamente. Então, nesta análise que nós estamos fazendo agora, o interessante é que nós estamos trabalhando o futuro de pretérito do verbo haver e seguimos com uma concordância, não é? Porque eu havia falado, there would not be a problem if you were here. Se você estivesse aqui, tá? Portanto, if you were here, no comparativo com a língua portuguesa, nós estamos trabalhando o pretérito imperfeito do subjuntivo. Portanto, vamos conversar um pouquinho. Eu entendo perfeitamente o porquê as pessoas não gostam muito de estudar gramática, seja português ou inglês. Eu entendo. Mas por uma questão de ética profissional aqui no canal, eu defendo a teoria e defendo a tese. Porque a frase que nós estamos analisando, ela é composta pelo futuro de pretérito do verbo haver, com sentido existir, com sentido de existir, não é? E a sua concordância se dá com o pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, para que possamos chegar aonde realmente queremos, precisamos ter essa consciência de que para falar o inglês, precisamos conhecer a estrutura gramatical da língua portuguesa para que possamos falar o inglês de forma correta. Então, essas regras não são minhas, eu apenas as aplico. Ninguém tem obrigação nenhuma de aceitar isso, mas por uma questão de ética e respeito, eu coloco no canal, eu mostro como funciona, né? Como aplicar essas regras, para que tenhamos condição de entender e ser entendido, certo? Porque é bem interessante esta análise que nós estamos fazendo, porque observamos claramente
que ao se tratar de futuro de pretérito do verbo haver, nós trabalhamos o advérbio de lugar, o modal would e mais o verbo be sem preposição. Nós estamos trabalhando a negativa, there would not be ou there wouldn't be. Entendeu? Então, há essas duas possibilidades de trabalharmos, não é, a forma contraída ou não. Não é? Mas o interessante é que o would, no comparativo da língua portuguesa, ele refere-se a dois tempos verbais. Tá? No comparativo, ele refere-se ao futuro de pretérito e também ao pretérito imperfeito. Mas neste caso, fazendo a análise em relação ao there to be, que é o verbo haver com sentido de existir, ao trabalharmos there would not be, nós estamos trabalhando o futuro de pretérito e não o pretérito imperfeito. Portanto, no comparativo da língua portuguesa, nós trabalhamos não haveria, there would not be, não haveria, e não havia. É interessante isso. Então, neste caso, o would, ele corresponde apenas ao futuro de pretérito do verbo haver. Por quê? Porque o pretérito imperfeito do verbo haver é there was. Olha que interessante. Porque there was, ele trabalha dois tópicos verbais. Ele trabalha tanto o pretérito perfeito quanto o imperfeito. Portanto, there was, no comparativo com a língua portuguesa, pode significar houve ou havia. E no caso de there would be, que eu estou trabalhando agora a frase de forma afirmativa, significa haveria e não havia. Havia você trabalha com there was. Portanto, olha que interessante. Eu faço análises justamente para colocar aqui no canal a forma correta da utilização dos tempos verbais no comparativo com a língua portuguesa. Por essa razão, a Império Com hoje ela oferece uma consultoria, né? Uma consulta português-inglês, inglês-português. Como funciona essa consulta? Muito simples. Você pode estar agendando de segunda a sexta-feira, né? No período das 8 às 12 ou das 13 às 17. Né? E não se trata de hora consultoria. A consulta dura conforme a sua necessidade. Então você pode estar agendando para que você possa estar tirando as suas dúvidas. O custo dessa consultoria é de R$ 500. Né? Você agenda, faz o pagamento via Pix ou depósito bancário e assim que for confirmado o pagamento, nós agendaremos o dia e a hora certinho para que você possa estar fazendo a sua consulta. Nós também oferecemos aula de inglês particular também e temos uma promoção para 2025. Caso você tenha disponibilidade para estar fazendo aula de segunda a sexta-feira, 1 hora por dia, que é no período da noite, das 7 às 11, tá? Das 7 às 8, 8 às 9, 9 às 10, 10 às 11, tá? Então, ou seja, o custo é de R$ 1.000, mas nós temos uma promoção que, caso você se interesse e feche até o dia 31 de dezembro de 2024, nós daremos um bom desconto e essas 20 horas sairá pelo custo de R$ 590 durante o ano de 2025. Então, caso esteja interessado, entre em contato conosco através das nossas páginas, nas nossas redes sociais ou da nossa página na internet, imperiocomlenterprise.com.br, ou através do e-mail comercial da empresa, que é contato@imperiocomlenterprise.com.br, ou através do nosso WhatsApp, que é 15 997 28 7570. Tudo bem? Voltando agora à nossa análise, o interessante é que o would, tá? Ele tem essa característica onde no comparativo com a língua portuguesa ele refere-se a dois tempos verbais. Mas no caso do verbo haver, tá? Ele trabalha de forma diferente. Então, o pretérito imperfeito do verbo haver, tá? Em inglês, no comparativo, there was. E no caso do futuro de pretérito do verbo haver, em inglês é there would be.
Olha aí. Portanto, uma dica muito interessante, muito bacana. Não vou dizer que é uma dica simples, fácil, porém muito interessante para você que hoje busca fluência na língua inglesa. Chamo-me Márcio Antunes, aqui da Império Conlando Prize. Eu vejo vocês no próximo vídeo.